Olá, você já está aí? Aguarde só um pouquinho que já já vamos entrar ao vivo com mais uma reciclagem ministerial. Vamos reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para nunca mais retroceder. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Daqui a pouquinho, às 22 horas, vamos avançar nesse conhecimento. Eu espero por você, hein? Não desligue, aguarde, já já. Reciclagem ministerial. Reciclar para crescer, reciclar para avançar, reciclar para memorizar, reciclar para não retroceder. A base é Cristo, a orientação é bíblica e a forma é de Deus. Glórias a Deus. Minha palavra de gratidão também pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primários e toda a família apostólica por essa grande oportunidade de poder ombreá-los na nossa diretoria de missões. Ao nosso Deus toda a glória, bem-haja aos nossos líderes. Eu quero ainda agradecer a Deus pela vida do bispo José Carlos, na diretoria de mídias da igreja, de rádio e TV, e sempre nos dando um apoio, um suporte. Muito obrigado, bispo José Carlos, por esse apoio. E hoje, de uma maneira muito especial, claro, estamos recomeçando a nossa reciclagem, a primeira reciclagem de 2021, não poderia ser de outra forma. Será com uma palavra específica do apóstolo Miguel Ângelo. O tema que nós vamos trazer na reciclagem de hoje é o que nos sustenta e nos faz permanecer de pé. Logo após a mensagem do apóstolo, não desligue, não desconecte do canal de missões, porque eu vou voltar ao vivo. E agora, juntos, durante a palavra do apóstolo Miguel Ângelo, peço muito que você dê feedback, você que está aí no WhatsApp da reciclagem ministerial, no WhatsApp das igrejas locais, ou em qualquer outro dos grupos do nosso ministério que esteja ligado, dê o seu feedback, mande sua palavra, que com certeza chegará também ao conhecimento dos nossos líderes que sempre nos acompanham na nossa reciclagem ministerial, e é muito importante nós sentirmos esse feedback, tá bom? Use aí o nosso momento. Vamos fazer um barulho santo? Vamos? O que nos sustenta e nos faz permanecer de pé. Com vocês, apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, meu amigo eterno, meu pai na fé. Olá. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e venho no início deste ano usando o púlpito da igreja, agora instalado dentro do nosso estúdio de televisão, porque eu quero, através de uma palavra de encorajamento, ajudar os meus companheiros, os meus colegas, os bispos, pastores, presbíteros, diáconos, igrejas, congregações INACs, a entendermos o que é
que nos sustentou e nos fez permanecer de pé até o dia de hoje. E claro, será o modus vivendi sempre do nosso ministério. O que faz um homem, pastor evangélico, um bispo evangélico? O que faz a pessoa, o que acontece com esta pessoa que conseguiu superar e conseguirá sempre superar todas as adversidades que chegam? Não foram poucas no ano 2020. A pandemia continua. E Deus pediu que eu compartilhasse com a igreja, e já o fiz na quarta-feira, dia 13, e eu quero mais e com mais intimidade compartilhar com você o que diz a Bíblia Sagrada. Do livro de Provérbios de Salomão, Salomão diz no capítulo 18, versículo 14, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então Salomão fala de duas situações, um espírito forte, um espírito firme e um espírito abatido, um espírito fraco. O ano de 2020 foi desafiante para todos. Muita gente no Brasil e no mundo foi a óbito. Muitas pessoas se suicidaram, os divórcios aumentaram, o grau de alcoolismo foi a estratosfera, muitos divórcios, muita violência, uma pandemia misturada com tanta coisa negativa. E a igreja? Com as suas restrições em alguns estados, creio mesmo que com o objetivo político, uma guerra política para ver quem é o herói desta nação, se faz política com vacinas, se faz política com ivermectina, se faz política com cloroquina, enfim, os que são a favor, os que são contra. A verdade é que há uma atmosfera bélica no nosso país por causa das atitudes políticas que se tomam. E isto vem por respingo para dentro da igreja, porque a igreja é constituída de pessoas, cidadãos que vivem o dia a dia, e muitas pessoas são muito influenciadas pelas mídias, que hoje grande parte delas são veneno, pelas notícias dos canais de televisão. E a verdade é que nós temos hoje dois tipos de pessoas no Brasil. Aqueles que são vencedores e aqueles que são vítimas. Salomão vem e diz, olha, o espírito firme, ele é sustentado, sustenta a pessoa, sustém a pessoa até na hora da doença. E você sabe que a doença, a enfermidade, é o momento que fragiliza a vida da pessoa. Mas existem outros tipos de situações que quando a pessoa tem um espírito forte, ela é sustentada. Mas se é um espírito abatido, diz que é insuportável, ninguém o suporta. Então, o espírito firme e o espírito abatido. O insuportável espírito abatido. Então, o espírito forte é que nos sustentou e nos sustenta em qualquer desafio ou qualquer problema. O espírito forte é estável sob pressão. O espírito forte tem paz, o espírito forte tem alegria. Um espírito forte é que nos ajudou a superar todas as situações e nos ajudará, porque ele sustenta no meio dos ataques físicos, dos problemas financeiros, das dificuldades relacionais, dos problemas familiares. O espírito forte ajuda a superar contratempos, crises e a própria pandemia. Tudo mais
que o diabo jogar no seu caminho é o espírito forte que vai suster a pessoa. Seja na doença, seja na crise, seja nas más notícias ou naquilo que o diabo botar no caminho das pessoas. Então, o espírito forte é aquele que está fortalecido. É aquela pessoa que diz: a doença não pode prevalecer. O desânimo não pode me influenciar. O medo não pode me impedir de avançar. Notícias más não podem demover a minha vida de pastor, de líder, de bispo, de presbítero, de diácono. Adversidades não podem afetar se a pessoa tem um espírito forte. Então nós vamos trabalhar neste encontro para que os meus amigos, meus amados, bispos, pastores, saibam que é possível, no meio da adversidade, ter um espírito forte. A profecia que nós recebemos de Ezequiel diz que do templo saíam águas do altar, estas águas saíam para o oriente. Primeiro era um rio que dava pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, finalmente já não se podia atravessar senão a nado. Então diz que o que sai da palavra, o que sai a partir do altar, ele não sai só para o povo, porque é uma espada de dois gumes. Ela sai para o povo, mas sai para o pregador. Então, meu amado, um espírito forte é aquele que recebe as águas. E mesmo se houver morte, mesmo se forem águas do mar morto, conforme temos ouvido o Espírito falar, elas se tornam em vida. Amado, pode acreditar que foi o Espírito forte que Deus nos deu no nosso ministério, vis-a-vis o que nós conhecemos, a sabedoria predestinada, os ensinos da graça que nos sustentaram até o dia de hoje. Porque a pessoa de espírito abatido fica insuportável. Então, meus amados, como é que eu me torno um espírito forte? O espírito, não estou falando do Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós é forte. Mas a alma, corpo e espírito, essa área que tem contato com Deus, ou ela é forte ou ela vive abatida. Ou ela é vencedora ou ela é vítima. Então, em primeiro lugar, foque sua vida sempre na palavra de Deus. Jesus disse isso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não permita, pastor, bispo, amado, companheiro, ficar indiferente em relação ao relacionamento com Deus e à sua palavra. Não é só o pastor ir à igreja, não é só guardar um versículo, uma passagem bíblica, mas é orar, é buscar a face de Deus, é viver da palavra, é fortalecer a sua vida a cada dia, porque as águas que saem do templo, elas buscam aquela área do mar morto, aquela área do desânimo. Então, você tem que viver uma vida espiritual fervorosa, intensa, sem desistir nunca, sem deixar o desânimo tomar conta do coração, estar focado na palavra, o seu coração, a sua mente, a sua alma fortalecidos. Você come, respira, vive a palavra de Deus, porque são as águas que o Senhor prometeu que sairiam dos tornozelos para se tornar um rio caudaloso, um rio cujas águas, ao passarem pelas ribanceiras, produzem árvores com frutos, chegam ao mar morto e fazem reviver. Jesus é a palavra. Jesus tem que estar no topo das nossas prioridades. Nós vamos aprender juntos mais dele.
nós vamos ter mais intimidade com Ele. Isto vai nos fazer crescer numa força espiritual muito grande. Sim, você nunca será pego pelas surpresas e os desafios da vida. Você é forte. Você responde a tudo com a fé. Você derrota as coisas que o inimigo joga no caminho. Setas, dardos, armas forjadas, fortalezas, sofismas, altivezes, mentiras. Você obterá a vitória sobre tudo. Foque-se na palavra. Segundo lugar, entrega a sua vontade à vontade de Deus. Paulo disse em Efésios 5,17, procurai compreender qual é a boa vontade do Senhor. Se você conhece a palavra, você deve entregar a sua vontade à vontade de Deus. Você sabe que isto é uma das coisas que faz parte da vida espiritual de qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Jesus teve esta confissão na hora do sofrimento. Pai, tira de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Entrega a tua vontade segundo a vontade de Deus. Entrega a sua vontade. Entrega a sua vida. Porque é isto que vai lhe abrir portas de possibilidades infinitas em todas as áreas da sua vida. Ele pode fazer por você, por sua vida, mais do que você imagina e mais do que você pode fazer sozinho. Você vai ter resultados surpreendentes. Você sabe que às vezes a nossa carne quer ir numa direção e Deus está chamando para outra direção. Às vezes, o que Deus quer nem faz sentido com o que nós queremos. Então é preciso submeter a nossa vontade e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu entrego a minha vontade nas mãos de Deus, eu me submeto à vontade do Senhor. Então, sua carne, minha carne, pode não querer ouvir as coisas que precisam ser consertadas. A carne sabe do que é que precisa ser submetido. Isto é chave para o avanço. Às vezes as pessoas ficam presas, por exemplo, num pequeno emprego e elas nunca se preparam para um emprego maior, uma porta maior e ficam ali presas a uma zona de conforto. E nós precisamos de deixar realmente a nossa vontade submetida à vontade de Deus. Você sabe, quando Deus faz alguma coisa, Ele faz perfeito. Não é como nós achamos que deve ser. Quando Ele abre uma porta, Ele diz que ninguém pode fechar. Quando Ele fecha uma porta, Ele diz que ninguém pode abrir. Ele abre um caminho onde não há nenhuma maneira de se abrir o caminho. Ele desencadeará milagres nas finanças, em qualquer área da sua vida, tanto ministerial quanto pessoal. E eu acredito que nenhum esforço humano pode realizar o que Deus pode realizar. Ele cuidará da tua família. Ele cuidará dos teus relacionamentos. Até daqueles que você algum dia pensou, esta situação com esta pessoa é imperdoável. Mas você perdoa. Você acerta. Você deixa as águas que saem do altar chegar até todas as áreas da sua vida. Então, este ano, vamos todos nós fazer coisas que todo mundo diria, não pode. Não é verdade o que eles estão vivendo. Como é que eles estão de pé? Como é que eles chegaram ao dia de hoje? Porque nós fomos sustentados por um espírito forte. Porque nós nos focamos em Deus. Porque nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Então eu quero viver assim neste ano 2021 e o resto da minha vida, com um espírito forte. Eu quero beber dessa água que sai do púlpito. Lembra-te o que Pedro disse em 1 de Pedro 5,8, o diabo anda em derredor procurando alguém para devorar, procurando uma brecha, procurando uma fraqueza, procurando um espírito abatido. Então nós temos que construir juntos uma força espiritual
para não ficarmos vulneráveis aos ataques que incapacitam a vida. Não podemos ter nenhum elo fraco. O elo fraco é o lugar que o diabo procura, é o lugar que está desprotegido. Se você tem conflitos no ministério, olha, amado, resolva-os. Se você tem alguma coisa para perdoar, perdoe, não inveje, não julgue, não murmure, não baixe a sua guarda. Senão ele te atira um dardo inflamado, certeiro. Diga como disse Neemias 8, a alegria do Senhor é minha força. Então não permita amargura, ficar zangado, descontente, porque é isto que abre brechas. Você tem um grupo ministerial, você tem família envolvida no ministério, você tem os diáconos, os presbíteros, os bispos. É preciso que não se abra brecha no ministério, porque Satanás não perde tempo. Mas, apóstolo, aqui no nosso ministério temos vivido coisas assustadoras, difíceis, impossíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus quer a nossa vitória. Terceiro lugar, jogue fora da sua vida tudo o que atrapalha. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está prometida. Isso chama confiança, isso chama ousadia, isso chama fé. E as coisas que tenazmente ou que são peso, nós temos que tirar da nossa vida. Provérbios 12, 26. Provérbios 12, 26 diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então é hora de mudança também. Nós estamos num novo ano. É hora de ter fé forte. É hora de unir a sua família com fundamentos sólidos. É hora de vermos sucesso financeiro. É a hora de criarmos um ciclo de amigos e irmãos poderosos, fortes. Porque quando você convive com pessoas fortes, você é mais forte. Quando você ensina um sábio, ele se torna mais sábio. Volto a dizer, não se deixe envenenar pelas mídias. Muitas pessoas que se dizem pregadores estão fazendo um desserviço ao reino. Elimine da sua vida o que alimenta um espírito negativo e fraco, porque isso é insuportável. Vamos correr a nossa carreira para realizar nossos sonhos. Ele está fazendo coisas novas. O rio de água viva, onde passa, torna as águas saudáveis. Deus está fazendo coisas novas na minha vida, na tua vida. Deus está fazendo coisas novas nas nossas igrejas, no Brasil, no mundo. Os dias de 2021 serão dias de restauração, serão dias de vitória. Por isso é que ele diz: o espírito firme sustenta o homem mesmo na doença, mas o espírito abatido, quem é que o suporta? Então você sabe, quando uma pessoa vai ao médico, o que o médico faz? Ele faz uma anamnese, ele procura os sinais vitais para dizer que condições está. Ele ausculta o coração, ele vê a pressão, se você tem os marcadores de sangue, os exames, ele observa, ele vai ver se a tua condição de vida realmente está boa ou negativa, que precisa de algum auxílio. Olha, há sinais vitais. Quando uma pessoa vai ao médico e diz: está com pressão alta, atenção. A glicose está alta, são sinais de que a vida não está bem. Assim também há sinais na nossa vida espiritual que nos mostram se somos fracos ou se somos fortes. Fraco é aquele que se sente sempre oprimido, que sempre se sente chateado. Por isso é que em Provérbios 24, 10, o que é que disse Salomão? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco, quer dizer que não tens um espírito fortalecido. Aí vem o desespero, aí vem o desânimo, aí vem a desesperança.
Aí vem o desejo de desistir. Provérbios 13, 12. Olha, eu compartilhei isto na quarta-feira, dia 13. Diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Esperança que se adia. Você se ofende facilmente, você é temperamental, você é fraco. Você tem uma mentalidade de vítima, você é indeciso, você é indiferente, você tem uma mente cheia de dúvidas. O que é que disse Romanos 4 a respeito do nosso pai Abraão? Romanos 4, 20 e 21, ele disse, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Não duvidou, estava convicto. É isso que nós precisamos de estar, amados, convictos de que realmente Deus fortaleceu o nosso homem interior, nós somos pessoas de espírito forte, nós não nos deixamos abater. Amado, eu vivo há mais de 46 anos neste país, neste tempo, e alguns dos senhores têm a minha idade e sabem, outros estão próximos, outros mais velhos, quantas crises nós vimos, quantos problemas nós vimos, quantos impeachments nós vimos, quantos planos econômicos fracassados, quanta guerra política nós vimos. E a igreja continua, e nós continuamos, porque nós somos sustentados por esse espírito focado em Deus, que é o espírito que é forte. Então, eu não quero nenhum companheiro de ministério com medo, com pânico, preocupado, ansioso. Jó 4:5, vamos lá, Jó 4:5. Bíblia nova, ela ainda não está totalmente flexível, né, nas suas folhas. 4:5 diz assim, mas agora em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, tu te perturbas? Então nós não podemos começar o ano perturbados e enfadados, amados. Nós precisamos de compreender que é o espírito forte, que ora, que busca, que depende de Deus, esse é o espírito realmente que prevalece. 1 Coríntios 4:1 diz assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Depois em 2 Coríntios 4:1, ele disse, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Então, amado, o que revela um espírito forte? Pastor, estar seguro, confiante de que o que Deus diz é verdade e vai acontecer. Então, se você enfrentar a vida sem medo e sem dúvidas, significa que você tem um espírito forte. Se você olha firmemente para o autor e consumador da fé, você tem um espírito forte. Nas horas das provações, você tem a capacidade de dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem atitude de vencedor, você não tem atitude de vítima. Você sabe que você é mais que vencedor. Não deixe ninguém te derrubar. Não deixe nenhuma voz envenenar a tua vida. Não deixe que ninguém rouba a tua alegria. Não tolera a doença. São mentiras de Satanás. Defenda a sua família. Você está plantado sob a rocha. Não desista nunca. Então, alguém diz, mas apóstolo, está demorando. A palavra vai se manifestar no tempo e na hora de Deus. Você tem um espírito forte. Você não vai dizer apenas que acredita, mas você vai glorificar ao Senhor sem duvidar. Então as águas estão saindo do altar. As águas estão saindo do altar. Elas por onde passam, tornam tudo saudáveis. E eu termino com 2 de Samuel 22. 2 de Samuel 22. Desculpa só ir até eu encontrar, porque as páginas ainda estão coladas. 2 de Samuel 22. Aqui. Ele diz no versículo 30. Pois contigo eu desbarato exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas.
O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Então, meu amado, o espírito forte é aquela pessoa que diz: com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. Então, estamos chegando ao final deste nosso encontro e eu queria muito que você dissesse como disse Davi: olha, com Jesus eu vou pular muro, eu vou pular muralhas, eu vou desbaratar exércitos, porque o Espírito que nos sustenta e nos sustentou até hoje é o Espírito forte. É sustentado pela palavra, pela confissão, pela vida de oração, pelo início do dia aos pés do Senhor, pela meditação na palavra, pela ousadia no púlpito. Isso é o Espírito forte. O Espírito forte sustém o pastor até na doença, até na crise financeira, até no problema qualquer que o diabo joga no caminho. Mas o espírito abatido, o espírito de vítima, é aquela pessoa que diz: eu não vou saltar nenhuma muralha, não vou desbaratar nada, eu sou incapaz, ninguém me ama, estou aqui sozinho no estado, o apóstolo não liga para mim, os colegas não querem saber de mim, oh, coitado de vítima que eu sou. Não, amado. Contigo, disse Davi, eu vou desbaratar exércitos, eu vou saltar muralhas, eu vou acreditar no caminho de Deus perfeito. É isto que nos sustenta, amado. Foi isto que me sustentou. Mesmo naqueles dias tão tensos, tão negros, negridão de nuvens, tão difíceis, quando parecia que tudo estava terminado, Deus vinha e dizia: Miguel, eu estou contigo. A igreja é minha. Contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. E você tem a capacidade, Miguel, de ligar aqui na terra para que seja ligado dos céus. Oh, glória a Deus. Pai amado e bendito, eu quero te louvar, porque as águas mais uma vez saíram deste altar aqui no estúdio, deste tempo, estão tornando as águas de cada vida em águas saudáveis. Onde está tocando esta palavra da graça, essa força do Espírito Santo, essa boa energia que vem do Espírito Santo, então, ó Deus, há vidas realmente que viverão sustentadas pela palavra. Há bispos e pastores que experimentaram, estão experimentando e vão experimentar realmente, vendo com os seus próprios olhos como Deus é perfeito, como Deus e o caminho de Deus são perfeitos. Nada pode falhar. Por isso eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua igreja, abençoo com a bênção apostólica, porque Ele, o Senhor da igreja, já te abençoou com o seu favor, o favor da graça de Deus. Vamos lá, vencedores? Vamos lá, gente forte? Vamos em frente. Temos um ano aí pela frente para vermos as águas tomarem um volume dos artelhos aos joelhos, aos lombos, até chegarem aonde há águas mortas, insalubres, cheias de sal, sem vida. E estas águas da graça de Deus transformam um mar salgado num mar onde peixes abundarão, disse a palavra do profeta, onde tudo se torna saudável. Vamos lá. Te amo no amor do Senhor. Mesmo distantes do Rio de Janeiro e cada um no seu fronte de guerra, nós somos fortes, porque Ele nos fortaleceu. Nós podemos tudo, porque é Ele quem nos fortalece. Nós conhecemos as dimensões do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para que sejamos todos tomados da plenitude de Deus. Meu nome pessoal, minha amada esposa Bispo Roxana, todo o nosso governo da igreja, nós dizemos: sustentados pelo Espírito é forte. Assim viveremos 2021. Graça e paz em nome de Jesus.
Graça e paz. Eu te amo no amor do Senhor. Um abraço carinhoso a todos os meus companheiros. Graça e paz.